deixar os itens na caixa grande no andar térreo. Agradecemos desde já a colaboração. Estamos precisando de leite em pó integral. Lembramos a todos e àqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa que em todas as reuniões públicas temos evangelização infantil e nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde temos evangelização infanto-juvenil. Tragam suas crianças e seus jovens para relembrarem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Convidamos a todos para o nosso rodízio de caldos. Será no dia 18, o horário será de 12 às 16 horas. O local, Rua Irutim, número 90, Penha Circular. Os convites estão à venda com a dona Terezinha. Pedimos aos frequentadores do SEIC que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Desta maneira, estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz no nosso planeta. Incluir também a prece pela obra que está sendo realizada aqui no SEIC. Solicitamos a todos não usar para alimentação e não fazer uso de aparelhos celulares nas dependências do subsolo e aqui no salão, para não atrapalhar aqui a palestra da nossa irmã. Agradecemos a colaboração de todos. Agora vamos ler a nossa página, que é uma página retirada do livro Palavras do Coração, volume 2, Psicofonia de Altivo C. Panfiro. O trabalho e o trabalhador. Hoje é o dia que nós estamos sendo chamados ao trabalho, né? Cada tarefa traduz o trabalhador. A tarefa surge em função do homem, que ninguém se esqueça disso. Muitas vezes, em atividades complexas, há a crítica natural de que isto não está bem, aquilo poderia ser melhor, que se deveria fazer deste jeito e não daquele. É sempre bom lembrar, no entanto, que a tarefa surge em função do homem. O trabalhador digno faz do seu campo de ação uma atividade digna. O educador faz do seu campo de ação um núcleo de trabalho equilibrado. O confuso, ao contrário, como que tumultua o serviço. Dentro das atividades da casa espírita, nunca se esqueçam os trabalhadores de que não se pode ser como máquinas ou como grandes empresas que determinam detalhes. Na casa espírita, pede-se que haja uma disciplina conscientizada do que se faz, o trabalhador exato no posto exato. Havendo dificuldades neste ou naquele setor, acusem menos o setor e analisem o cooperador. E que não se reflitam posições de intransigência, porque analisar realmente é mais fácil do que realizar. Conservem viva a imagem de Jesus acerca da crítica, acerca do julgamento. Lembrem-se ainda de Jesus, considerando o amor que os discípulos devem ter uns para com os outros. Da vida, tirem a experiência superior, precisa, enobrecedora, de que não se deve esperar das criaturas humanas aquilo que elas não têm para dar. E aprendam a dar de si o máximo, para que o amor cresça onde estiverem. Repetimos, o trabalho surge em função do trabalhador. Se o homem não se prepara, não se capacita, não se conduz, não se eleva, não se instrui, não se transforma no bem, realmente ele complica demasiado o trabalho que tem a fazer. Meus filhos, recordem-se disso e da vida extraiam as lições do entendimento superior onde vocês estiverem. Em qualquer setor de trabalho na casa espírita, na rua, na luta diária, nunca esqueçam que vocês precisam muito do Cristo como instrutor, como pacificador, como amigo,
como irmão, como mestre. Se todos precisam demasiadamente do Cristo, que jamais se esqueçam de que precisam somente, não basta. Que precisar somente não basta. É preciso buscá-lo e ao Pai igualmente. Assim, aqui ou onde estiverem, trabalhem, mereçam o local em que vocês estejam trabalhando, mereçam-no. A vida responderá a todos de formas diferentes, com hábitos renovados, com circunstâncias melhores. Deus fique com todos. Paz, Hermann. Belíssima página. Agora vamos, envolvidos por essa página, elevar os nossos pensamentos, equilibrar os nossos sentimentos, para iniciar a nossa prece de abertura dos trabalhos, da reunião, dos passos, do estudo dessa casa, desse ponto de luz que é a casa de Clarence. Senhor, envolva-nos a cada um de nós no teu amor. Te agradecemos antecipadamente esta oportunidade ímpar de estar aqui aprendendo essa doutrina de luz, de amor, de renovação, de paz. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de crescimento e de conhecimento que nos oferece. Envolva as nossas irmãs que farão uso da palavra nessa tarde, que elas possam, Senhor, sentir essa intuição que vem do alto, dos nossos irmãos, dos seus guias e protetores. Envolve a cada um que entrou aqui nesta casa, os trabalhadores, para que nesta tarde possamos dar mais um passo em direção à nossa felicidade eterna. Aproveitando a oportunidade, Senhor, nós te pedimos também pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes. Envolva a todos, Senhor. Tu és luz, ilumina as nossas mentes, para que possamos sempre buscar consolo, conhecimento no Evangelho do Senhor Jesus. Assim, te pedimos permissão para dar como iniciada a palestra de hoje e os passos dessa tarde. Que assim seja e graças a Deus. Como de costume, nas quartas-feiras, nós estudamos o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é 18. Queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia da sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia, é a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em alguma de suas partes mais secretas o germe de bons sentimentos,
centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salitários ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para tais pessoas, o caminho está iluminado. E em todo o seu percurso, eles podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. Do Fait Rebispo de Nevers, Bordeaux. E agora, meus irmãos, vamos passar a palavra para nossa irmã e que Deus a abençoe e a envolva. Boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Estamos falando hoje sobre indulgência, tema que muitas vezes nos faz tremer, né? Porque é algo que não é muito simples nas nossas vidas. Nós temos grandes dificuldades, estamos em exercício, né? Estamos na prática, estamos vivendo nesse mundo a braços com tantas dificuldades que nos faz provar se estamos aprendendo realmente a cumprir uma dessas exigências que o Evangelho nos faz. E a grande convocação do Evangelho, nesse tema que já estamos estudando aí há algumas semanas, o perdão, né, a indulgência, todos esses cuidados com os irmãos nossos, e estão dentro do capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, vai nos fazer pensar. Pensar, não simplesmente pensar, mas pensar para além, né, daquele pensamento raso que a gente tem, que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? A gente pensa, está pensando, está vivendo, mas parar para pensar, para refletir, observar como estamos lidando com as criaturas que estão à nossa volta, como é a nossa forma de pensar acerca das pessoas que convivem conosco, mesmo aquelas que convivem à distância, né, ou que já convivemos, que não temos mais oportunidade de conviver agora, mas que guardamos mágoas, ressentimentos por algo que o outro nos fez, né, ou tentou fazer, ou ensaiou uma palavra mais amarga, e guardamos lá no coração um sentimento de menos-valia, um sentimento menor, né? E que nos faz mal até hoje, porque quando a gente guarda essas coisas, elas nos causam mal-estar. E esse mal-estar, muitas vezes, eles vêm para o corpo físico mesmo, né? Vem através de uma enxaqueca, de uma questão no fígado, no rim, no coração, na alteração da pressão arterial, das taxas que regulam o organismo, enfim, faz um estrago, né? E por conta, muitas vezes, de um pensamentozinho guardado lá, né, no mais íntimo de nós, de algo que passou, já foi, já ficou lá atrás. Parece que ficou lá atrás, porque está bem presente em nós muitas vezes. E não nos cabe, né, guardar essas questões até por conta mesmo do nosso bem-estar, por conta das ideias salutares que a gente queira manter, por conta da nossa saúde física, mental e da nossa saúde espiritual. Porque nós já nos sabemos espíritos imortais, já nos sabemos criaturas que não vivemos só as coisas do corpo, né? A gente vive as coisas do espírito também, que está aqui misturado, não tem um lugar separado. A gente já sabe que não existe um céu, um inferno, um purgatório,
que não existe uma localização do mal, isso não há. Isso está em nós, está naquele aonde coloca o seu pensamento. Aonde estamos colocando as nossas ideias? E essas ideias estão se transformando em realidade, né? Sendo efetivadas. Em que lugar? Com quem? De que maneira? É preciso pensar em tudo isso e pensar na indulgência. Porque a indulgência é a compreensão, mas não é aquela compreensão que a gente fala assim, tá bom, perdoo, tá bem, vamos esquecer isso, deixa isso para lá, né? Não vamos mais fazer isso não, esquece, foi um mal entendido. Mas lá no fundo da alma, não é isso. Foi só de boca para fora. Foi só para terminar aquela história ali agora, para não dar continuidade. Tudo bem, é uma forma, mas não é a ideal ainda, não pode ficar guardado. Acabamos de falar, porque quando a gente guarda, a gente cria um desajuste orgânico, a gente cria uma desarmonização que pode ser muito maior do que a gente imagina. Porque, vejamos bem, acabamos de falar que vivemos as coisas do corpo e do espírito, e essas coisas estão misturadas, né? Como não estão localizadas, elas estão misturadas. Estamos todos convivendo uns com os outros, encarnados e desencarnados. E esses desencarnados que não estamos vendo, fora alguns que podem perceber, né? A gente não está vendo e também está ignorando, né? Porque não está vendo. Então, a gente está vivendo naturalmente as coisas materiais, mas estamos convivendo com essas relações. E de que maneira? Se os nossos pensamentos, se as nossas realizações não são bem fundamentadas, não são avaliadas, não são pensadas, bem estruturadas, nós estamos jogando isso no ar e estamos até, muitas vezes, poluindo o ambiente com os nossos pensamentos inadvertidos. Então, a convocação dessa lição é que a gente desenvolva um sentimento fraternal. Como é desenvolver um sentimento fraternal? Como que eu posso ser fraterno 100% de mim? Como que eu posso ser fraterno 24 horas do meu dia? 365 dias de um ano. Uma vida inteira que não acaba aqui numa encarnação, em 50, 60, 70, 80, 100 anos. A vida continua. Nós continuaremos a ser e a pensar como estamos pensando agora, a menos que reformulemos, vamos continuar sendo do mesmo jeito. Então, nós vamos conviver com esses pensamentos aonde estivermos, aonde idealizarmos estar. Já que não existe um local, né, uma situação localizada, nós vamos criar isso porque nós temos essa necessidade de nos sentirmos pertencentes a um grupo, pertencentes a uma comunidade, pertencentes a uma realidade. Então, nós vamos criar isso mesmo estando sem o corpo. Então, vamos viver eternamente, procurando galgar novos degraus. Degraus rumos a quê? Ao progresso, né? Rumo à evolução. E se já queremos esse melhor para nós, que está calcado nesse desejo de evoluir, nós precisamos bem fundamentar o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque o que estamos realizando agora será resultado mais adiante. E já está sendo resultado em meio ao que vamos vivendo, ao que vamos carregando em nós. Como a gente recarrega um aparelho eletrônico. A gente pega lá a bateria, né? Coloca ela lá na energia e o aparelho fica 100% recarregado. Nós precisamos dessa recarga. E aonde nós buscamos isso? A gente busca, hoje estamos buscando na casa espírita, por exemplo, né? Já temos esse recurso. Há aqueles que buscam em outras paragens religiosas. Há aqueles que buscam no trabalho profissional. Há aqueles que buscam no seio familiar. E aqueles que buscam nesse conjunto, e em outros momentos também. É a nossa recarga,
é o nosso reforço de nos mantermos de pé, firmes, desejosos de cumprir uma realidade que nós mesmos estamos construindo. Mas se nós não tivermos indulgência, não tivermos o desenvolvimento desse sentimento fraternal para com o outro, que engloba o quê? Não criticar, não falar mal, não apontar o erro, não aumentar o que um falou e passar adiante. Começa aqui, fala aqui, o outro para ali, o outro para o outro, o outro para o outro. Quando chegar lá fora no portão já está de outra forma, né? Nós somos assim, seres humanos, criativos. E temos que ter cuidado com isso quando se trata do outro, porque é o respeito ao espaço do outro, né? Gostamos muitas vezes de dizer que cada um no seu quadrado. Mas será que a gente respeita o quadrado do outro? Será que o outro está respeitando o nosso quadrado? Como é que nós estamos nos relacionando com os nossos espaços, com as nossas conquistas? Então, esse sentimento fraternal precisa ser cultivado, como se cultiva uma plantinha. Você começa ali com a plantinha, uma sementinha, coloca ela lá na terrinha, afofa a terra, coloca fertilizante, água, todos os dias ou de tempos em tempos, dependendo da planta, toma todos os cuidados necessários com aquele serzinho, que vai lhe dar uma flor bela depois, e vai enfeitar o seu lar, o seu jardim, né? Ou então uma planta que se tornará comestível, oferecerá um fruto que será o alimento do seu corpo. A gente cultiva isso, precisamos cultivar também as questões morais. Precisamos cultivar as questões desse sentimento fraternal. Cultivar como? Evitando a censura, evitando o dedo em riste, evitando, né, a culpa, evitando que nos defendamos dos nossos erros, porque todos nós erramos, né? Está aqui aqui na lição do Evangelho: todos vós tendes más tendências para vencer. Todos nós. Defeitos para corrigir. Hábitos para modificar. E ele arremata: um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar a alta montanha do progresso. É o que falávamos, queremos melhorar. Já desejamos isso, desejamos o nosso bem, o bem do outro, desejamos até o bem daquele que a gente não conhece. Fazemos movimentos fraternais, né, de buscar elementos materiais para oferecer àquele que está passando fome, que está passando sede, que está passando milhões de necessidades, que muitas vezes a gente não tem noção de como é essa necessidade, mas a gente já se sensibilizou e faz algum movimento em prol do outro. Já pensamos no bem do outro, já somos diferentes do que éramos há 100 anos atrás, por exemplo, como nos diz o próprio Evangelho. E que nos convoca a nos mantermos assim, proativos, a nos mantermos dessa forma à medida que a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais de conhecimento. Mais conhecimento, mais possibilidade de realizar mais. E cada vez que a gente realiza mais, para onde que a gente vai? Para o melhor, não é? A gente não retorna. O máximo que pode acontecer é ficar estacionado se a gente não quiser avançar. Se a gente não quiser passar a marcha e ir em frente. Se a gente preferir ficar ali, no estacionamento da vida. Só que a vida nos convida a não estacionar. Ela nos convida a nos mexermos, a nos desenvolvermos, a chegarmos lá adiante, na alta montanha do progresso, como nos convoca a espiritualidade. Mas para fazer isso, a gente precisa se conhecer, precisa aceitar que tem mais tendências, precisa perceber que tem hábitos a serem reformulados, que tem tendências que precisam ser reestruturadas. Quando a gente se conscientiza disso, a gente já pensa 2 vezes antes de atingir o outro,
antes de falar do outro, antes de apontar o dedo para o outro. Quando Jesus nos convoca lá a falar, e fala do não julgueis, né? E diz que nós não temos esta capacidade de julgamento, e não temos mesmo, porque a gente não sabe o que vai no coração do outro. A gente não sabe que esforço o outro está fazendo para sair de uma má tendência X que ele identificou e que não quer mais aquela má tendência, que já não quer mais conviver com aquela situação que está lhe causando mal-estar, e ele está fazendo um movimento interno que não está aparecendo. Como que vamos julgar? E mesmo que aparecesse, ainda assim, não teríamos o direito do julgamento. Porque é como ele fala aqui, a palhinha que está no olho do outro, que é um cisquinho, a gente está vendo, e enquanto a gente faz isso, encontrando o defeito do outro, o erro do outro, a gente esquece de ver o nosso, que é uma trave imensa que nos cega, que não nos deixa enxergar um palmo à frente da nossa realização objetiva, determinada no bem. Enquanto eu fico me preocupando, né, com o cisquinho que está no olho do outro, eu realmente não vou enxergar o que há em mim. E não vou fazer nenhum movimento indulgente, é claro, porque eu estou pensando apenas, né, no meu próprio umbigo, na minha própria realização, nas minhas questões pessoais. Então precisamos sair disso, é esta convocação que nos faz pensar antes da gente chocar o outro com observações inadvertidas, porque a gente faz isso. Quantas vezes a gente chega para outro, você viu o que aconteceu? Já começa nesta frase. Pronto, o que é que vem atrás disso? Está na hora de parar. Quando a gente começar a frase e já sentiu que essa frase já balançou a gente por dentro, parar ali. Como a gente é criativo, vai ser fácil encontrar uma resolução para aquela primeira frase que parecia trazer uma notícia má, uma notícia ruim, porque a gente não ia falar da gente mesmo, né? A gente ia causar mal-estar para um terceiro. Então, essa convocação é a do perdão também. Na questão 886, no livro dos Espíritos, Kardec, no capítulo Lei de Justiça, capítulo 11, Justiça, Amor e Caridade, ele pergunta assim aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quem aqui já não culpou alguém porque derrubou o café com leite na mesa e isto virou um estardalhaço na vida? Uma desajuste, uma desarmonia. Você não está vendo que você está desatento? Presta atenção no que você está fazendo, né? Então, algo tão banal, tão simples das nossas vidas, da nossa realização cotidiana, que não precisava chegar naquele ponto. Quando seria simples pegar a toalha, lavar, trocar por outra no lugar. Mas eu não tenho outra toalha. Dá outro jeito, põe um papel, põe um plástico, não põe nada. Mas não é motivo para o desajuste orgânico. Porque quando a gente se exalta assim, a gente fica ruborizado, né? O sangue ferve nas veias, a gente fica irritado, a pressão arterial se descontrola e todas aquelas outras taxas que a gente tem para manter o organismo saudável se desequilibram. Que pensamento nós vamos ter para manter nesse momento e nos reequilibrarmos de novo? Talvez uma oração, mas será que a gente vai conseguir fazer uma oração neste momento de tanta irritação? E assim são outros
né, pontinhos que todos nós conhecemos das nossas vidas diárias, que faz com que a gente se desequilibre, se desarmonize e conquiste muitas vezes dores para o corpo, para o dia, para a semana, para o mês, porque inadvertidamente se desequilibrou, quando podia ter tomado qualquer outra atitude, de maneira a manter o equilíbrio no ambiente, né? O equilíbrio de todos. Isto faz parte da indulgência, dessa benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição do outro, porque se eu me arvoro a dizer para o outro que ele é desatento porque derrubou um copo, eu estou querendo dizer que eu não faço isso, nunca, não fiz e não farei jamais. E nós não podemos garantir isso, porque é algo que acontece, não é? Se alguém está numa condução cheia e passam esfregando a bolsa, a mochila, a bendita mochila, né, que todo mundo carrega nas costas, e sai arranhando ou pisa no nosso calo de estimação, como é que a gente se comporta? Será que a gente tem benevolência com aquele outro, né, que passou, porque não sei, daquele jeito, porque pisou porque ele era desatento, ou porque pisou porque não tinha espaço e ele calculou mal, e o nosso pé foi o alvo? Em sã consciência, de uma forma geral, ninguém faz essas coisas propositalmente, acontecem, né? E a gente não é capaz de perdoar. E muitas vezes guardamos isso conosco, levamos por hora, ainda saímos dali abominando, maldizendo, quando não devolvemos na mesma hora com palavras chulas, né? Outros chegam inclusive à atitude mais agressiva. Aonde está essa capacidade de ser indulgente, esta capacidade de desenvolver esse sentimento fraternal que está em nós? Fomos todos criados com a semente da bondade, todos. Deus não privilegiou ninguém. Quando Ele criou, colocou a semente da bondade em todos nós, toda a humanidade. Então, aquele que xingou, que pisou no nosso pé, que maltratou, que até ofendeu propositadamente, também tem bondade nele. Como assim? Vocês vão pensar. Como que ele tem bondade se ele faz essas coisas? Ele ainda não descobriu, mas ele tem. Ele ainda não soube colocar em ação. Ele ainda não soube aonde que ele coloca em prática. Prefere usar de outra maneira, usar outras questões que estão nele e que estão aparecendo com mais facilidade, porque é mais fácil. É o que é mais fácil. E aí é que está, né, o grande lance, né, o grande segredo, é o desenvolvimento devagar, no tempo de cada um, que Deus nos oferece todo o tempo necessário, quantas encarnações a gente precisar para desenvolver esse potencial de bondade que há em nós. Temos todo o tempo. Temos uma vida e uma eternidade para nos tornarmos perfeitos, mas no nosso tempo, no tempo que quisermos. Então, se nós temos essa graça, né, essa bênção, o outro também tem, né? Se o outro ainda não enxergou o que a gente já enxergou, pode ser que ele tenha enxergado algo que nós não enxergamos. Se nós não enxergamos, não podemos julgar. Por isso Jesus foi assertivo: não julgueis. Não adianta olhar o que está de erro no outro, se não for para se reformular. Percebe? A gente tem capacidade de perceber o que é bom e o que é ruim, onde está o bem, onde está o mal, por onde queremos ir. Se nos indicarem, olha, aquela estrada ali você não vai não, que aquela estrada é esburacada, que aquela estrada tem perigos, que ela é mal iluminada, né? Não tem boas
bons cuidados, enfim, não é a melhor estrada. Você sabe que tem a de cá que é melhor, pavimentada, iluminada, com todas as possibilidades de facilitar a sua ida. Mas você quer ir por essa daqui? Pagar para ver. Somos livres, mas toda liberdade tem consequência. É a condição. Essa condição, ela está formulada em todas as leis divinas. A gente já sabe que estamos submetidos a essas leis, que essas leis ela conduz a todos, que tem uma lei de causa e efeito, de ação e reação, que tudo que é feito retorna. E se a gente já sabe, precisamos ficar atento do que é que estamos enviando, porque vai voltar. Simplesmente por isso, só por isso. A gente não precisa nem refletir muito, não precisa nem aprofundar muitos estudos. A partir do momento que a gente entende que tem essa lei e que as coisas retornam para nós, já faz a gente pensar basicamente, bom, então vou fazer o melhor, porque eu quero o melhor para mim. Agora, se eu me aprofundar nela, eu vou perceber outras nuances, eu vou perceber outras questões a mais que eu preciso empreender, como o desenvolvimento desse sentimento fraternal, que precisa ser cultivado como a plantinha. E ele só vai ser cultivado como uma plantinha se eu souber regá-lo, se eu souber colocar o fertilizante certo, se eu souber usar a terra certa, se eu souber colocar ele no sol ou fora do sol, se eu souber os dias que eu molho, os dias que eu não molho, enfim, todos os cuidados que se sabe ser melhor para aquilo ser bom, a gente se apropria cada vez mais à medida que a gente se aprofunda em conhecimento. Então, a gente não conhece as coisas simplesmente por conhecer. A gente não tem que ter sede de conhecimento só para dizer que sabe, só para dizer que já leu não sei quantos livros, porque tem não sei quantos diplomas, faz não sei quantas coisas. Isso tudo aí são contingências materiais, é coisa da vida material necessária que o homem inventa para se conduzir. O que importa nisso tudo? Aí está o aprofundamento. Como é que eu estou me comportando diante dessas questões todas? No estudo aqui, nós somos convidados a sermos caridosos, caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. E ele diz em uma palavra, caridade para todos. E o amor de Deus sobre todas as coisas. Como que a gente vai provar que ama a Deus se a gente não se ama, se a gente não ama as criaturas, se a gente não sabe como se conduzir no nosso dia a dia? É claro que ninguém é 100%, a gente vai errar. Estamos no caminho do aperfeiçoamento, então é natural ter o erro. Aliás, o erro vai ser bom para o aprendizado, porque a partir do momento que eu erro e que eu sinceramente me analiso, eu estou preparado para tentar acertar da próxima vez, ou pelo menos não errar daquela forma. A vida é feita de ensaios e erros, e acertos. Porque cada vez que a gente erra e percebe que aquilo não é mais pertinente à vida que a gente quer para a gente já troca por uma outra atitude, troca por um outro ideal, troca por uma outra atividade, para outras parcerias, porque nós precisamos viver em comunidade, em sociedade. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de viver dentro dessa sociedade porque a gente se acha, né? Estamos todos no mesmo barco, mas estamos lá achando que a gente é melhor que o outro. E não tem isso. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui nessa terra. O máximo que acontece é que um tem mais título que o outro, mas como falávamos antes, é tudo coisa material, necessária para o homem apenas. Ninguém vai carregar os títulos para a espiritualidade. Ao chegar no plano espiritual, depois de desencarnar, não vão perguntar se a gente é doutor, se a gente tem mestrado,
né? Se a gente fez esse curso ou aquele curso, se a gente tem crachá de médium, né? Se a gente não conseguiu ser médium, se a gente ficou só estudando ali na esquina, se a gente passou pelos bancos escolares, se não passou, nada disso interessa. O que interessa é que uso nós fizemos dessas coisas. Podemos ter conquistado vários títulos, mas para que serviu? Foi para a prática da caridade? Eu usei em prol do outro, do meu irmão? Eu posso ter títulos inúmeros e usar este conhecimento para trazer qualidade à vida da humanidade. Não foram assim que os grandes cientistas descobriram e ainda descobrem, continuam debruçados lá, vivendo uma vida reservada à ciência para descobrir uma medicação, uma vacina, uma questão toda profilática para nos defender, né, das doenças, das viroses e, enfim, das bactérias. Paramos para pensar que essas pessoas estão debruçadas em cima disso e deixando muitas vezes a sua vida prática, o seu dia a dia, né, as suas vontades, seus desejos de lado, e nós estamos lá nos sentindo melhores do que? Então o convite é que sejamos mais simples, né? Que sejamos modestos e humildes. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Aí vocês vão pensar, ai, como assim? Como é que eu vou olhar para aquela criatura que me espezinha, que me causa mal, que vive puxando o meu tapete? Como é que eu vou ainda ser bom e virtuoso com ela? Como que eu vou acarinhá-la? Como que eu vou desejar só o bem para ela? É difícil. Dificílimo. Mas a gente não pode ficar nessa energia de dificuldade. Porque nós temos, lembram? Do sentimento de bondade em nós. Então é exercício. É exercício prático. Não basta pensar. Não basta nem orar pelo outro. É muito importante, mas não basta. Tem que fazer movimento. Ah, você está dizendo o quê? Que eu tenho que ir lá abraçar ele, beijar ele, pedir desculpa toda hora? Ficar lá paparicando ele? Não, não preciso. Mas eu posso não julgar mal, não falar mal dele, não aumentar o que ele disse, o que ele fez, não ficar apontando os erros dele e procurar de alguma maneira enxergar algo de bom naquela criatura, porque ela tem. Se você tem, ele tem também, porque ele é filho de Deus como você. Então ele tem algo de bom, temos que descobrir. Alguma coisa de boa aquela criatura faz, porque o pior dos bandidos, daquele malfeitor que está por aí, aprontando 1001, tem alguém que o ama. Tem alguém que ele privilegia, que ele beneficia, que ele ama também. Então, a amorosidade, ela não é privilégio de ninguém. Está na conta de todos nós, nós podemos ser amorosos. Mas a gente não fica pensando que ser amoroso é ficar lá afagando o outro, esfregando o outro. Não é. Jesus foi amoroso e ele não fazia isso. Vocês viram algum momento Jesus fazendo isso? Pelo menos nas histórias que a gente conhece. Jesus não ficava lá agradando ninguém, não. Ele ia e fazia o seu papel. Desenvolvia, ia embora. Bora, em frente, é aqui que eu tenho que ir, é aqui que eu vou. Quem quiser, me siga. Então essa é a nossa postura ideal. A gente sabe que muitas vezes a gente se tortura, né, para ser assim. Mas essa é a postura ideal. Nós aprendermos a olhar em volta de nós, para nós mesmos, nos conhecermos, nos analisarmos sinceramente. O Dr. Erma está falando aqui que é mais fácil a gente analisar do que realizar.
Como isso é mais fácil, o que a gente faz? Fica só analisando o outro, mas de uma forma inadequada. Vamos analisar sim, porque não tem como você não enxergar o erro do outro. Vamos dizer assim, finge que não está vendo o erro do outro. Não é para fingir nada. Você pode ver. Isso não é julgar. Quando Jesus fala, não julgueis, não é que você não pode ver o erro do outro. Você pode ver sim. E aproveita aquilo ali e diz assim, eu não posso errar assim. É para isso que serve enxergar o erro do outro. Para a gente não entrar no mesmo caminho. A gente até avaliar como é que o outro chegou naquela posição ali, que é para a gente não fazer. Não para simplesmente a gente ficar falando, tá vendo? Ele errou. Ele sabe fazer nada. Ele não sabe desenvolver. Ele é isso, ele é aquilo. E aí a gente faz rótulos, né? Ele é isso, ele é aquilo outro. Com que direito? Nós nem gostamos que façam isso conosco. Outro princípio da caridade. O que eu não gosto para que façam comigo, eu não devo fazer com o outro. E olhem que essa máxima que a gente estuda aqui na doutrina espírita, ela tem sido muito repetida por aí. Não sei se os senhores já observaram. Entrevistas que são feitas nas ruas, entrevistas que são feitas em instituições. As pessoas já estão com esta fala, mesmo que não se consiga ainda realizar, mas elas já estão com esta fala. O que é isso? É o conhecimento inato de que nós somos criaturas melhores, queremos ficar melhores ainda, e o desejo do bem do outro. O outro também quer ficar melhor como eu quero. O outro também pode conquistar o que eu estou aprendendo a conquistar. Essa realização toda, ela é muito mais importante do que toda a análise que a gente vai fazer ao cisquinho que está no olho do outro, perceberam? Por que eu tenho que ficar vendo o cisco do outro? Eu posso ver para ajudar. Fulano, você está com um cisco no olho, posso ajudar você? Né? Quer que eu assopre? Aonde você está precisando de ajuda para sair dessa situação? Isso é ser indulgente. Isso é ser caridoso. Isso é ser benevolente. Não é ao contrário, quando a gente fala, ele se deu mal, bem feito. Ele fez tudo errado mesmo. Ele não sabe por onde que ele vai. Está perdido. E o que eu estou fazendo aqui que acho que sei tudo e não vou lá mostrar para ele qual é o caminho certo? Esse é o papel de quem sabe mais. Esse é o papel de quem já compreendeu um pouco além. A partir do momento que a gente sabe um pouquinho, a gente já se responsabiliza em passar adiante. Então, valorizar o bem do outro é temperar essa valorização com doçura, com gentileza, com amorosidade, com pacificação, com harmonia, com tranquilidade, com determinação de querer chegar no melhor lugar. Eu estou galgando os degraus da minha evolução. Mas para eu subir esses degraus, eu preciso de outras mãos, eu não vou fazê-lo sozinho. O outro também precisa, porque eu não posso ser essa mão. Refletir com o outro, perdoar as pequeninas coisas, as pequenas ofensas, não transformar essas ofensas numa coisa enorme, porque foi uma coisa pequena, aí eu falo para ela, aí ela fala comigo também, aí você já viu, o negócio não acaba, e a gente fica o dia inteiro falando daquele negócio, só fazendo o quê? Só alimentando um mal-estar no coração, que a gente vai dormir de um jeito, né, que nem consegue dormir, porque está pesado, porque botamos um peso nas costas da gente, estamos carregando aquela carga nas costas sem necessidade. Isso não faz bem. O indulgente é aquele que evita falar do defeito do outro, mesmo que você reconheça. Vamos reconhecer para acertarmos as nossas arestas, e não para ficar apontando como se a gente fosse melhor do que o outro. E o que é pior, né? Ficar divulgando ainda. Falar para um, para dois, não fica satisfeito, né? E aí hoje a gente tem aí uma tecnologia a nosso serviço, como é que a gente está usando essa tecnologia? O que estamos emitindo lá? No início aqui da reunião, a companheira aqui
pediu oração para vários momentos, e um deles foi pelo país, pelos políticos que conduzem o país. O que adianta a gente ficar apontando que eles estão equivocados? A gente já sabe que eles estão. Nós, de alguma maneira, colocamos eles lá. Damos a oportunidade deles se equivocarem. Não é? Somos nós os responsáveis. Então, temos a nossa parcela. Não de culpa, mas de responsabilidade. Então, não tem por que ficar apontando. Temos que ficar evocando que os bons espíritos, que os espíritos protetores deles, os façam ver o melhor caminho que vai beneficiar não o bolso deles, mas o bolso da humanidade. Não o bolso no sentido só da questão material, não. A gente precisa das questões materiais para se nos desenvolvermos, mas pelas questões morais também que estão sujando, né? Estão atrapalhando a vida deles. A gente sabe se eles têm enxaqueca, se eles têm problema no fígado, no rim. A gente não sabe, porque isso não vem a público, mas eles também têm. E têm por conta das suas inadvertências, por conta das suas questões mal resolvidas, por conta dos males que estão causando na população. Mas não nos cabe julgar. Não nos cabe. Não adianta nada. Se resolvesse, eu ia ser a primeira a dizer para vocês, gente, começa a julgar, aponta mesmo, fala, porque vai solucionar. Mas não vai. Não vai. Nós vamos ficar guardando aquelas mágoas, sabe? Aqueles ressentimentos, a gente vai carregar isso com a gente. E lá em algum momento a gente vai querer dar troco. E não é isso que a gente está aprendendo com o Evangelho do Senhor Jesus. Ele está nos convocando a pensar, a observar melhor em nós. E se nós observarmos o erro alheio, que seja para construir coisas positivas, que seja para ajudar, que seja para criar movimentos em prol e em benefício daquele que precisa. Então, em vez da gente ficar falando, o outro não fez porque ele pegou, tirou, botou no bolso dele, levou não sei para onde, foi para o exterior, está numa conta alheia, eu vou e faço o meu movimento. Eu vou lá e ofereço alimento, vou lá e ofereço água, vou oferecer uma roupa, eu ofereço uma sopa, eu ofereço alguma coisa de mim. Eu dou de mim, eu ofereço minha mão, meu carinho, meu sorriso. Tem uma porção de coisa que a gente pode oferecer e que a gente não para pensar, porque a gente perde tempo julgando, não sendo nada indulgente. E mesmo assim, se a gente quiser ter facilidade, né, construir essa facilidade em nós de enxergar o bem do outro que a gente não está enxergando, é a gente pensar assim, poxa, coitado, ele está fraco, ele foi fraco. Ele foi fraco nesse momento, ele não conseguiu. Ele não está sabendo, ele não sabe os mecanismos que eu já sei. Se eu puder ir lá oferecer, tudo bem. Se eu não puder, o que eu ofereço quando eu não posso ir? A oração. O melhor pensamento. Eu espalho esse bem até ele atingir o objetivo que eu quero. E não demora muito não, gente. Pensou, chegou. É rápido. E é assim também que a lei de causa e efeito funciona. Ela bate e volta. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala do bem e do mal, da lei divina e natural, Kardec pergunta assim: que definição se pode dar da moral? Responderam os Espíritos: a moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. É simples, mas a gente torna complicado no nosso dia a dia. Mas é simples porque é uma lei natural. Estamos todos submetidos a ela. Se a gente deve a alguma coisa, a gente deve a uma lei. A gente não deve a esse ou aquele. A gente deve a uma lei que a gente não soube bem cumprir, realizar, e a gente precisa corrigir diante dessa lei. É por isso que reencarnamos quantas vezes forem necessárias,
para a gente ir corrigindo essas questões, como o Espírito nos lembrou aqui, que somos, né, com mais tendências a vencer, com defeitos a corrigir e hábitos para modificar. Quem não tem um hábito a modificar? Kardec disse, quando perguntou a ele o que era a educação, ele disse o conjunto dos hábitos adquiridos. Estamos nos educando e reeducando à medida que nós vamos modificando esses hábitos que já não são bons. É a reeducação. Nós precisamos de reeducação, porque nós nos equivocamos muitas vezes. Na maioria das vezes a gente se equivoca, a gente pode repensar. E é esse que é o grande objetivo, repensar, parar, reestruturar, olhar de novo para si e dizer, não quero mais fazer isso. Tudo bem, tem hora que a gente diz isso, não quero mais fazer isso, mas no minuto seguinte está fazendo, né? Nós temos tantas dificuldades que é assim mesmo, mas esse é o movimento, porque você já parou para pensar naquilo. Você já sabe identificar aonde está o bem, onde está o mal, qual é a estrada que eu sigo, é essa esburacada ou é essa pavimentada. Eu já sei. Eu só erro porque eu quero. Porque nós somos livres, né? Deus nos dá a liberdade e a gente usa. Mas precisamos lembrar, antes de usar, que há consequências, que há um movimento que, embora se externalize, ele é interno. E nós precisamos aprender a olhar para este movimento, que é este que vai dar qualidade ao que vai externalizar, que vai aparecer. Aí sim a gente pode olhar para o outro e dizer assim, legal, fulano mudou. E muitas vezes o fulano vai mudar porque ele vê você fazendo esforços. Ele vê a gente num movimento de melhoria e ele diz assim, eu também quero. Aonde foi que o outro conquistou isso? Não é assim com uma coisa material? A gente vê um sapato que a gente gostou muito no pé de alguém, te pergunta, onde você comprou o sapato? Né? Qualquer outra coisa material. A gente se encantou por aquilo, quer saber aonde é que tem. Com as coisas morais é do mesmo jeito. A gente olha para o outro, identifica e diz, eu quero ser como fulano. Eu quero ser como ele. Por isso Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos de um modelo. Nós precisamos de alguém que nos dê o norte, que nos diga qual é a melhor estrada, mesmo que a gente tenha vontade de entrar na estrada errada. Mas muitas vezes a gente vai na certa porque foi conduzido aí. Porque a gente foi, né, levado àquela nova reflexão. Mas é aí que está o grande segredo de se crescer e se evoluir. Levados à reflexão e não obrigados a refletir desse jeito ou daquele outro. Mas porque nós mesmos chegamos à conclusão. Como é que devemos ser indulgentes? Vocês estão me ouvindo dizer, como eu estou ouvindo primeiro, porque meu ouvido é o mais próximo. Mas quando é que nós vamos promover isso? Quando a gente quiser, na hora que a gente quiser, no momento que incomodar. E na hora que a gente fizer equivocado, a gente lembrar dessa fala, lembrar desses conceitos, a gente dizer, errei outra vez. Mas não tem nada não, eu vou acertar. Porque a gente tem essa oportunidade, né, de acertar, de fazer outra vez, de mudar esse hábito, de trocar, né, os materiais que a gente está utilizando. Se a gente vai produzir uma coisa qualquer, vamos dizer, se eu fosse fazer um copo agora, eu ia ter que usar a matéria-prima aqui necessária, juntar tudo para realizar, se tornar um copo. E se eu não conseguisse realizar, eu ia achar o que estava errado, ia ter que trocar uma matéria qualquer que foi utilizada que não deu certo. Não é assim quando se faz um bolo, quando se faz uma comida? Se não puser os ingredientes certos, não dá certo, né? Fica ruim, fica desagradável ao paladar. E a gente, da próxima vez, faz diferente. Fala, o que eu esqueci? Esqueci de pôr o fermento. Ou botei fermento demais. Eu não botei, não tinha manteiga, botei margarina, sei lá. A gente vai corrigindo à medida que a gente vai vivendo, vai vivenciando. Então, é lembrar do que Jesus nos falou, para que nós possamos nos manter firmes. A oração dominical que Jesus ensinou,
o Pai Nosso, que a gente fala todos os dias, que quem tem o hábito muito bem, quem não tem, adquira. Mas tem uma frasezinha que a gente diz lá: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os que me têm ofendido. É uma condição. Está aí, ser indulgente, é fazer essa oração pensando nisso e praticando isso. Não basta falar, é praticar. Até porque a gente já sabe, só vamos ser perdoados se a gente perdoar o outro também. É uma condição. E a gente repete. Então, na prática, é assim. Eu só vou conseguir aquilo que eu desejo se eu proporcionar ao outro isso que eu estou desejando para mim, que chegue nele primeiro. É automático. Foi, voltou. Simples. Lei divina, lei natural, lei da física. Não é nada inventado pelo Espiritismo. Lei de causa e efeito, quando ouvirem falar, não foi o Espiritismo que inventou, é lei da física. As coisas acontecem, elas têm seus efeitos práticos. Então, esse movimento que nós vamos elaborando em nós vamos conseguir ser esse indulgente, benevolente, capaz de perdoar uma ofensa, mesmo que nós achemos que ela foi proposital, até aquela mais dureza para o nosso coração, vai passar batido na nossa emoção um dia, se a gente se preocupar em fazer o bem. Se nós preenchermos a nossa vida com o bem, não dá tempo, mas não dá mesmo, para ficar tomando conta do cisco do olho do outro. Não dá tempo. E nem dá tempo da gente ficar falando, eu estou indo fazer o bem e o outro não está. Deixa o outro, no tempo dele ele vai fazer o bem. Eu não sei se ele está fazendo algum bem que eu não estou tomando conhecimento. Então, esse movimento interno de fazer o melhor aonde eu estiver, mesmo que parado, pensando, vai preencher as nossas realidades emocionais, os nossos pensamentos, e a gente vai aprender a jogar fora pensamento ruim. Pensamento ruim veio, eu tiro, jogo fora e coloco um bom no lugar. Vai viver aqui na minha casa mental o pensamento que eu desejo e que é melhor. Mas vai vir o ruim, porque a gente ainda é imperfeito. Mas a gente joga fora. A gente joga fora. Porque a gente já aprendeu a fazer o bem. E se não aprendeu, começa a aprender. Descobre aonde é que tem bem para fazer, que tem sempre alguém precisando, de um movimento nosso em prol, do bem-estar dele. Que Jesus possa abençoar todos os corações aqui presentes. Graças a Deus. Obrigada, nossa irmã, por dividir conosco o resultado dos seus estudos. E agora vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. E vamos começar a preparar esse momento com a leitura do livro Fonte Viva, de psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 71. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Isso está em João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador,
cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, nas virtudes ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de suas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de si mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? E agora, meus irmãos, vamos solicitar aos médiuns que se desloquem para esse momento do passe e vamos todos nós iniciarmos também a mudança no nosso pensamento, iniciarmos nossas preces, elevando o nosso pensamento para auxiliar também a espiritualidade, nossos guias e protetores, né, que estão todos aqui para nos ajudar. Solicitamos a todos, né, que as manifestações mediúnicas só estão autorizadas aos médiuns da casa, portanto, vigilância e oração. Senhor, eis que é chegado o momento do passe, este momento onde a espiritualidade superior vem em nosso socorro, atender os nossos pedidos, os nossos anseios, nos auxiliar, diminuir nossas dores, consolar os nossos sofrimentos. E aqui estamos, Senhor, de braços abertos, de corações, ansiando por esse momento. Que os médiuns possam ser envolvidos para o trabalho a que se apresentaram e se prepararam, e que recebam do alto toda a ajuda que necessitam. E assim, Senhor, confiantes no teu amor, na tua paz, nós te pedimos licença para dar iniciado esse momento do passe. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus envolva os nossos corações nesse momento. E a lição de hoje, do livro Fonte Viva, como todas as lições, vem nos fazendo refletir. E ela tem tudo a ver com o estudo que foi feito hoje, porque o título da lição de hoje do Fonte Viva é Aproveitemos. Então, que possamos perguntar a nós mesmos o que nós estamos aproveitando da nossa encarnação. O que nós estamos fazendo com essas oportunidades que vão surgindo no nosso caminho? Estamos percebendo essas oportunidades ou não? E oportunidades são também de lutas, de dificuldades, não apenas só de alegrias. Porque é nas lutas e nas dificuldades que nós crescemos. E é no relacionamento também, um com o outro.
E esse relacionamento de um com o outro não é só com os nossos queridos, é com todos à nossa volta. Como diz aqui a página do dia. É na rua, é na família, é no trabalho. São oportunidades mesmo no relacionamento de um com o outro, na dificuldade, é que nós vamos crescendo. E aí nós perguntamos para nós mesmos se nós estamos aproveitando, porque o nosso grande objetivo aqui encarnado é o progresso nosso e o progresso do outro, do próximo, aquele próximo que está mais próximo de nós. Agora, no momento, o próximo mais próximo é o que está ao meu lado, é o que está me dando passe. Quando eu saio daqui, no meu caminho até a minha casa, o mais próximo é aquele que vai estar próximo na fila do ônibus, no banco do ônibus. Então, como é esse meu relacionamento com o outro? Pode não ser em palavras, mas em pensamento, como foi dito hoje no estudo, eu estou vibrando bem para o outro, motorista nervoso do ônibus. Então, qual é o meu dever? Já tendo esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus. É eu vibrar bem, eu pensar, né? Faço uma oração, lanço um pensamento bom, né? Que Deus possa envolver esse companheiro em paz. Então, aonde eu estiver, eu posso promover o bem, se não na minha ação, no meu pensamento, na minha intenção. Então, é esse o estudo de hoje, né? Qual é a minha contribuição para que o bem possa se espalhar? Não é criticando, mas é vibrando no bem, é agindo no bem. Eu quero tanto a paz, então que a paz possa começar por mim. Através do meu pensamento, a doutrina espírita veio modificar isso. Não é só o meu ato exterior, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não, até pensamento é importante. O que eu estou jogando para a atmosfera, o que eu estou fazendo com a minha cidade, é o meu pensamento também que está ajudando. Quando aqui nós pedimos que possamos orar pelos governantes, é orar pelo outro também, aquele companheiro que ainda está na ignorância mesmo, no mal. É uma ignorância, porque o mal não é coisa de Deus. Então, no momento que eu não julgo, mas que eu ajudo, orando, eu já estou contribuindo para que ele possa se melhorar um pouquinho. E eu procuro ampliar o meu círculo, né, de amigos. Como? Não só aqueles que eu conheço, mas fazendo amizades em todos os locais que eu vou, sendo gentil, compartilhando alguma coisa, um pensamento positivo, um pensamento sadio, um pensamento elevado naquele círculo ali que eu estou, como eu disse, na fila do mercado. Não é eu contribuindo quando o companheiro está falando algo que não é elevado, que não vai promover a paz, ou eu fico calado, eu não alimento aquela conversa, ou eu vou lançar uma conversa sadia, um pensamento positivo, um pensamento bom, para que contagie o outro, né? Que é isso que nós devemos fazer, é contagiar o outro com o bem. E aí nós vamos cumprindo o nosso dever, né, perante a nossa consciência, que é agindo o quê? De uma maneira elevada, honesta. E aí eu trouxe aqui um trecho, porque eu não posso fazer, todos nós podemos fazer um pouquinho, e o nosso modelo é Jesus. Então, olha só, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, ele acendeu luzes para milênios. Nós também podemos fazer isso. Agora que a gente já tem, né, já detém um pouquinho esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus, eu posso acender uma luzinha assim, aonde eu estiver, falando do bem. Jesus, ele pegou uma pequena assembleia de 12 companheiros e renovou o mundo com 12 discípulos. Ele conseguiu espalhar a boa nova para aqueles, e daqueles foi para o mundo todo. Hoje em dia nós estamos aqui estudando
os ensinamentos de Jesus e podendo divulgar também na minha família, aquele pequeno, né, grupo ali. Ah, mas a minha família não congrega da mesma, não gosta de ouvir falar. Então eu vou fazer o quê? O exemplo. Eu vou procurar ser o evangelho, vou ser o evangelho vivo para o outro. Então vai ser muito mais até do que palavras, são as nossas ações, porque a palavra ela até pode convencer, pode até arrastar um pouquinho, ou convencer, mas é o exemplo que vai marcar. Então Jesus converteu a esmola da viúva em uma lição imperecível de solidariedade. Ele mostrou através daquela ação da viúva, né, que depositou uma moedinha, que era a única coisa que ela tinha. Ele ali nos trouxe uma lição, Jesus, de solidariedade, que com um pouquinho você pode fazer também alguma coisa. Olha o que Jesus fez, corrigindo alguns espíritos perturbados, ele transformou o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Então foi o que a nossa companheira falou no estudo, não é julgar e condenar, é julgar o erro, mas ajudar a elevar aquele companheiro. Não adianta nada você pegar, encarcerar, dizer que ele está fazendo errado, mas não mostrar o certo, não dar oportunidade. Se alguns não aproveitam, o problema vai ser deles com Deus. Mas nós devemos mostrar o erro e ajudar o companheiro a sair daquele erro. É isso que a sociedade tem que fazer. Olha o que Jesus fez. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, ele traçou um programa edificante para os mordomos da fortuna material. Ele percebeu que Zaqueu queria mudar. E aí ele traz uma grande lição para todos aqueles que são apegados à fortuna, à riqueza. Ele mostra a Zaqueu que Zaqueu se transformou, restituiu aqueles que ele tirou. E nós também podemos fazer isso. Nós que já temos condições materiais, né, numa sociedade melhor do que outros, nós podemos usar sim esses recursos financeiros para ajudar a promover coisas boas, sim. A riqueza não é ruim, é sabermos utilizar para o bem do outro, para o progresso do outro, promovendo cursos, promovendo trabalho, ajudando sim. E Jesus, olha só, ele curou alguns doentes, ele instituiu a medicina espiritual para todos os centros da terra. Em 3 anos de apostolado, Jesus fez tudo isso. E nós, numa vida inteira que estamos tendo, né, cada um refletindo nessa encarnação, o que eu estou fazendo de útil para alguém? O que eu estou fazendo de bom para o meu planeta, né? Então, que Jesus possa nos ajudar a levar à frente esse propósito de espalhar o bem, de promover, de sermos úteis. Que Jesus nos envolva, muita paz nos nossos corações. E assim, Senhor, estamos chegando ao final da nossa reunião de estudos e passes dessa tarde de luz. Que essa luz do Evangelho possa nos envolver, transformar pensamentos, transformar os nossos sentimentos, nos fortalecer na nossa luta de transformação íntima, que é o grande objetivo do Evangelho de Jesus, é o objetivo do Espiritismo, transformar pensamentos e atitudes. Senhor, o que podemos dizer, senão muito obrigado por tudo. Obrigado por esse planeta magnífico. Obrigado pela vida, pelas oportunidades infinitas que nos são ofertadas para o nosso crescimento. Obrigado por esta casa, que ela possa ser sempre abençoada. Pedimos também, Senhor, pela obra que se realiza nessa casa, em Teu nome, para serviço de Jesus. Obrigado, Senhor, que possamos retornar sempre aqui para estudo, para trabalho, para o nosso crescimento.
Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, porque ainda precisamos tanto de Ti. Que assim seja, e graças a Deus. Hoje nós dois estamos falando tão assim.
Meus queridos, por favor. Por favor, vamos falar um pouquinho mais baixo, conversarmos lá em cima, que tem companheiros fazendo atendimento fraterno, por favor. Obrigada, tá, pela compreensão.